Olá, bem-vindo a mais uma Palavra Oportuna, um tempo de reflexão e de inspiração para a sua vida. Estamos iniciando mais um tema. Fiquem conosco, pois nos próximos minutos estaremos refletindo sobre algo da Palavra de Deus para a nossa edificação. Te espero. Pautamos graça e paz. Olá, graça e paz. E hoje o nosso tema, vamos caminhar um pouquinho refletindo sobre a vida venceu a morte. E o nosso texto, pastor? O texto da nossa Palavra Oportuna de hoje está no Evangelho de João, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 1, versículos 4 e 5. Acompanhe, por favor. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Amém? Amém. Eu convido você a pensar muito na vida, a enfatizar a vida e a viver. Nós atravessamos um período que enfatiza-se muito a morte. Estatísticas de morte, pastor, batemos recordes de morte. Por favor, eu faço um apelo a você. Pense na vida, foque a vida, em nome de Jesus Cristo. Nós sabemos, pastor, que essas estatísticas aí e tudo mais em consideração a todas as questões, os milagres que nós estamos vivendo no meio disso tudo, que não são enfatizados, Deus está salvando milhares de pessoas, amados, no meio disso tudo. Deus tem feito tantos milagres. Há pessoas que estão assim entrando num desespero, num pânico por causa da ênfase que está na morte. Então, nesse tempo que nós celebramos a Páscoa, em nome de Jesus Cristo, eu quero que você pense não em chocolate, em coelho, mas pense na vida que Ele veio nos dar. Ele morreu a nossa morte, abrindo o caminho e nos dando o direito, poder de sermos feitos filhos e filhas de Deus, e a vida da eternidade que nós começamos a viver agora. E conforme eu falei, pastor, na pregação, amanhã nós continuaremos vivendo, seja nessa terra, seja no céu, nós viveremos para sempre. Amém? Pense na vida em nome de Jesus Cristo. Então nós temos aqui o Evangelho de João, e é necessário nós entendermos, pastor, que João, quando ele escreve esse Evangelho, ele escreve com a intenção de fortalecer aqueles que são de Cristo na fé. Eu entendo que hoje, pastor, nós precisamos ser fortalecidos na fé. Amém. O que o Senhor diz aí para nós? Porque eu penso que tem pessoas que dizem, eu tenho fé, eu tenho muita fé e tudo. Tem todo um discurso, de quem ela é, em quem crê, e a palavra de Deus, mas na hora de atravessar o vale, as suas atitudes, a questão do desespero não condiz com o discurso. Parece assim que nós perdemos um pouco a identidade. João também vivia isso. O apóstolo João, nesse tempo que ele escreve, ele queria também fortalecer a identidade do povo, porque eles estavam assim meio, nós somos quem mesmo? Estamos centrados em quê, Então eu convido você a entender isso. Nós precisamos conhecer a Deus, a sua palavra, ter vida de profundidade de oração. Conforme eu falei e repito aqui, pastor, o que somos com Deus no secreto, onde ninguém vê, isso nos sustenta diante da tempestade do que nós atravessamos. Porque muitas vezes, pastor, a gente tem uma fé, a gente diz que tem uma fé, mas a nossa fé é só da boca para fora, ou é um assentimento mental, ou seja, nós, na nossa mente, nós falamos, nós temos uma fé. Mas quando vem as tribulações, as lutas, como esse povo provavelmente, quando João escreve, está passando grandes lutas, e não é diferente nos dias de hoje que estamos vivendo, Então a nossa fé é provada. E aí nós vamos descobrir se realmente a gente tem uma fé só da boca para fora, ou se é só na nossa mente, ou se ela é uma fé prática, verdadeira, Que o Tiago vai nos exortar para que nossa fé seja uma fé com obras, uma fé prática, E aqui a gente percebe João aqui trazendo algo de vida, dizendo que a vida estava no próprio Senhor Jesus, Para que eles entendessem que por meio da fé
nós não chegaríamos a Jesus e teríamos essa mesma vida dentro de nós, né? Sim. Então esse é o momento de nós botarmos essa fé na prática, nesse momento de crise, de luta, de luto, de dor, que esse mundo que nós estamos enfrentando nesses dias, pastora. Certo. João também tinha claro na sua mente, o seu público, né? E ele sabia que o povo de Deus, veja bem, nós temos uma herança, somos o povo do Senhor. Tinha 3 coisas que eles traziam à memória, né? Quando eles estavam atravessando lutas, dores, tribulações, problemas dificílimos de resolver. 3 coisas eles traziam à sua mente. Primeiro, quem é Deus? Quem é Deus? Segundo, o que Deus já fez, né? O que Deus tem feito, né? Já fez. Terceiro, o que Deus pode fazer. Deus pode fazer. Então nós vamos responder para frente o que Deus pode fazer agora quando nós olhamos. E aí isso é através da palavra. Portanto, não adianta dizer tenho fé se você não é conhecedor e conhecedora da palavra de Deus. Até porque a fé vem por onde, né? Vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Ouvir da palavra de Deus. Por isso é importante a pregação do Evangelho, pastor. Porque é ela quem faz nascer a fé para a vida da eternidade, né? Louvado seja Deus por isso. Portanto, para nos fortalecermos na fé, nós precisamos saber quem é Deus, o que Ele já fez, portanto, o que Ele pode fazer, para a glória do seu nome. E ainda John Piper, no seu livro Em Busca de Deus, ele diz que o Senhor faz tudo como lhe agrada, né? Ele faz tudo de maneira que, como lhe dá prazer em fazer, né? Então, nós precisamos olhar para isso tudo e entender que também o Senhor recolher os seus santos é um prazer para Ele, né? Ele recolhe para si. E também operar milagres é um prazer do seu coração. Deus não tem prazer na morte do ímpio, diz a sua palavra, pastor. Portanto, nós precisamos anunciar ao mundo essa fé que abre o caminho da vida da eternidade, por meio de Cristo Jesus, que é o nosso Cordeiro Pascal, né? Então, muito bem, João diz, a vida estava nele, e eu quero que você pense muito nisso. Quando ele diz a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, né? Eu até falei, pastor, a luz é boa, porque quem está na escuridão não visualiza, não vê, não se enxerga, né? Tem gente que se arruma no escuro e quando sai, eita meu Deus, eu pensei que eu estava de um jeito, estou de outro, chinelo trocado, né? Ou sapato trocado, essa meia peguei um lado de outro, né? Então, quando a primeira coisa que a luz faz, e a luz é muito boa, né? Quando Deus falou, haja luz, Ele falou que era muito boa. A primeira coisa que a luz faz, pastor, é a gente se enxergar. Ou seja, eu, você enxergarmos a nossa real situação, a nossa real condição, né? Há pessoas que pensam que merecem muita coisa, né? Eu sou bom demais, eu sou boa demais, eu faço muita coisa, eu ajudo muita pessoa, eu acho, Deus, que eu mereço muita coisa. Mas quando nós enxergamos a nossa real condição de pecadores, então nós sabemos que nós somos muito abençoados por tantas coisas, né? Há pessoas hoje, pastor, que estão atravessando a questão de querer respirar e não conseguir, e agora que pensa assim, o quanto eu era abençoado de respirar todos os dias com tanta facilidade. Oh meu Deus amado, será que é preciso descer o vale para reconhecer o quanto nós somos abençoados por Deus? Então a luz é boa, ela nos mostra nossa real condição, para poder nos ajustarmos, nos alinharmos, nós enxergamos por onde estamos andando, onde estamos pisando, né? E a luz é isso, e diz que a luz é a vida era a luz dos homens, né? Então a vida estava nele. Então veja bem, é uma questão muito linda e muito necessária. A vida era a luz dos homens. A vida é a luz de quais homens? Dos homens que creram nele e o receberam como Senhor e Salvador. João vai falar mais adiante no capítulo 12 e 13, né, que aqueles que creram e o receberam com isto o poder de serem filhos e filhas de Deus, né, que recebem essa nova vida que ele veio dar. Então, Jesus, ele é o nosso Cordeiro Pascal. Ele foi sacrificado, morrendo a nossa morte, pagando os nossos pecados. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, pastor, ele diz que nós não podemos desprezar isso.
E ele está dizendo isso à igreja, ele diz, vocês estão desprezando isso, nós não podemos nos esquecer que o nosso Cordeiro Pascal foi sacrificado. Então, ainda hoje, e eu penso no meio de toda essa condição que nós precisamos correr para Deus, a gente tem uma tristeza de olhar e ver tantas pessoas ainda com uma mentalidade de uma tradição fora da Bíblia, quando atravessa a questão de se lembrar da Páscoa, do Cordeiro Pascal, né? Porque o que o apóstolo Paulo diz à igreja de Corinto, olhe para dentro, olhem para vocês. Né? Vocês hoje têm chorado seus mortos, lamentados, mas não vejo vocês chorarem por causa do pecado, pelo contrário, parece que vocês se orgulham disso, né? Então, ainda estão se orgulhando de quê? Com esse pecado que afunda, que tira vocês do céu, que lança no inferno. E ele diz assim, como nós choramos, né, pelos nossos queridos que morrem, lamentamos, nós precisamos chorar, sentir a dor do nosso pecado, porque o pecado nos separa de Deus e nos tira do caminho da vida da eternidade no céu. Isso é muito sério, né? Então, ele diz que a luz resplandece nas trevas, a vida resplandece nas trevas, pastor. E bendito seja Deus, a palavra do Senhor nos afirma que as trevas não a venceram, as trevas não prevaleceram contra ela. Não a derrotaram. Não a derrotaram, né? Venceu. Jesus, quando ele fala que ele é a luz do mundo, ele diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Veja bem, não viverá em trevas. Então é necessário nós abraçarmos a nossa identidade, vivê-la com intensidade nesse tempo, né? Então quando eu penso em Páscoa, eu preciso pensar na nova vida que o Cordeiro Pascal, que é Jesus Cristo, veio me dar. Me deu o direito a ela, né? Então é necessário que você entenda que ninguém pode dizer a você, tenha essa nova vida, né? Receba essa nova vida, seja filho de Deus. Ninguém pode fazer isso por ninguém, é necessário crer e recebê-lo na sua vida, no seu coração. Quantas pessoas, né, pastor, nesse tempo, né, da Páscoa, celebram tantas coisas, colocaram tantas coisas naquilo que de fato é a Páscoa, né? O sentido verdadeiro da Páscoa, que é Cristo, a morte, a ressurreição de Cristo, mas encher de tanta coisa aí nesse tempo, como o apóstolo Paulo falou para a igreja de Corinto, né? Livrem-se de tudo isso. Livrem-se. Lancem fora tudo isso. Saiam dessa questão. Que é o fermento velho. E traga nesse tempo, né? Celebra, ele fala de celebrar. Né? Tem pessoas celebrando aí muitas coisas, celebrando até a morte. E não celebram a vida. Então o apóstolo Paulo está repreendendo a igreja falando, celebrem a vida, e a vida está de acordo com a morte e ressurreição de Cristo ressurreto, que ressuscitou, né, para nos dar a vida. Ele está vivo e nos deu a vida eternamente com ele. Então nós precisamos, nesse tempo, celebrar a vida. Exatamente, a vida estava nele e ele nos deu essa vida. Então, pastor, tudo que existe, que tem vida, porque emanou dele. Né? Toda a vida emana dele, a vida dos seres humanos, a vida dos animais, a natureza toda, os céus proclamam a sua glória, as estrelas, tudo que existe emanou dele. A palavra do Senhor diz que sem ele nada do que foi feito se fez. Então a sua vida é um milagre, cada célula do seu corpo é um milagre, o seu DNA é um milagre. Meu Deus, nós precisamos entender que tudo emana dele, e se você recebeu essa vida de Cristo, essa vida pertence a ele. Tudo que acontecer a você tem que passar por ele, tudo que for resolvido a seu respeito tem que passar por ele. É ele quem libera uma palavra de ordem sobre a sua vida, é ele quem decide, e nós precisamos viver com essa certeza, pastor, sem medo, confiar da morte, né? nele e descansar nele, sem medo, sem pânico. Quantas pessoas dominadas pelo medo, entrando em pânico, amados. A nossa vida pertence a ele e a vida emana dele. O que é a morte, né? O que é a morte? Ela foi tragada pela vitória. Ela foi vencida, né? Jesus venceu, aleluia. Graças a Deus por isso. Então é necessário entender,
Cristo é a nossa Páscoa, porque a morte não pode detê-lo. Portanto, a morte não pode deter você, Amém. que é de Cristo, a morte não pode me deter. Somos do Senhor, a vida foi emanada para nós, a vida da eternidade. Ele abriu um novo e vivo caminho quando Ele ressurgiu dos mortos pelo poder do Espírito que vivificou o seu corpo mortal. Esse Espírito foi dado a você, foi dado a mim. A palavra do Senhor diz que da mesma forma como Ele ressuscitou Jesus dentre os mortos, vivificará os nossos corpos para a glória de Deus. Amém, amados? Não falte o poder do Espírito sobre a sua vida em todo o tempo. Jesus venceu, a vida venceu, né? A luz venceu, a vida estava nele e Ele nos deu essa vida para a glória do seu nome. Vamos orar. Amém. Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra oportuna de hoje. Nós agradecemos, te louvamos, te bendizemos e pedimos também, Pai, a Tua bênção, a Tua graça e misericórdia sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada pessoa que está nesse momento ouvindo esta palavra, que essa palavra possa penetrar nos corações, nas mentes, nos corações e fazer a mudança necessária, Pai, sobre as nossas vidas. Nós sabemos que Cristo venceu a morte, e nós também, em Cristo Jesus, vamos vencer a morte, porque nós temos a vida eterna com o Senhor, viveremos para sempre. Aqueles que estão em Cristo, que creem em Cristo, que vivem por Cristo, que vivem por meio dEle, receberão essa vida eterna. Bendito Pai. seja Nós possamos mesmo viver essa vida do Senhor Jesus, receber essa vida do Senhor Jesus em nossas vidas. Assim eu oro nesse momento, pedindo a Tua bênção, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém e graças a Deus. Muito bem, o Senhor te abençoe e te guarde. E até a nossa próxima Palavra Oportuna.